pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E para vocês não perderem nenhum episódio, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, acionar o sininho e acompanhar os episódios semanais. Toda segunda-feira um episódio novo no ar. Nós estamos também no Spotify e nas redes sociais. Lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, LinkedIn, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Então pode seguir nossas redes sociais, @Papo de Laticínios ou @sara.machados. E acompanhe, sempre também pelo Spotify. Vocês podem, enquanto vão para o trabalho, enquanto vão para a academia, vocês podem ouvir aí as novidades, tudo que envolve o mundo dos laticínios. E você sabia que, graças às tecnologias, é possível coletar, analisar e interpretar dados em tempo real? Essa prática permite uma tomada de decisões mais estratégica e precisa. Imagine o impacto disso na cadeia produtiva do leite. Com o sistema EvoMilk, os laticínios têm o controle total dos processos de campo, desde o cadastro dos produtores até a gestão da equipe de campo, passando pelo aplicativo do produtor, pela coleta do leite e pelo fechamento do frete. O EvoMilk otimiza cada etapa. Além disso, oferecemos funcionalidades como a pesquisa de mercado e a avaliação do nível de satisfação do produtor de leite. E muito mais. Para vocês conhecerem mais sobre o EvoMilk, vocês podem acessar www.evomilk.com.br ou podem mandar um direct para a gente, @evomilk_br. Pode mandar um direct que a gente marca uma demonstração. E nós temos também o nosso programa de autocontrole digital, o EvoPac. Ele digitaliza planilhas, gerencia equipes, monitora não conformidades e facilita auditorias. Com relatórios e análises precisas, o EvoPac proporciona uma gestão mais eficiente. Para vocês saberem mais, vocês podem também procurar por @evopac_oficial e marcar uma demonstração para conhecer mais sobre o nosso programa de autocontrole digital. Nós estamos recebendo hoje uma convidada muito especial, Eu demorei para ter coragem de convidá-la, porque para mim ela é uma referência muito importante e eu não sabia que ela ia ser tão delicada, e aceitar tão rapidamente o meu convite. Nós estamos recebendo Silvana Novaes, diretamente lá da FAENG, para falar sobre a força feminina do campo. Ela que representa muito bem, esse papel. Eu falei com ela aqui antes da gente começar que ela me inspirou, ela me inspira, E toda vez que eu tô assim, meu Deus, tô cansada demais, eu lembro, não, a Silvana dá conta, então eu também tenho que dar conta. Silvana, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, por ter arrumado um horário pra gente aí na sua agenda que é tão corrida. Sara, eu que agradeço, uma oportunidade ímpar de conversarmos um pouco, falarmos desse assunto que hoje tem sido... todo mundo quer saber um pouco mais, sobre como essas mulheres têm feito, como têm participado. Então, é um prazer enorme para o Sistema FAENG e para mim, pessoalmente, estar aqui falando com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Silvana, antes da gente começar, eu queria que você contasse para a nossa audiência quem é Silvana Novaes. Há quantos anos a Silvana Novaes levanta essa bandeira? Nossa, eu sou engenheira agrônoma, mas eu fui fazer agronomia assim, contra a vontade dos meus pais. Eu sou sou filha de um dentista, com uma diretora de escola, uma pedagoga, e eu nunca fui criada no meio rural. E aí, quando eu fui fazer vestibular, na época de fazer vestibular, eu falei que eu queria fazer agronomia. E meus pais eram assim, não, como é que você vai para o meio rural fazer algo que você não convive com ele? A vida é muito diferente de quem mora na cidade só. E aí eu comecei a fazer engenharia elétrica, olha, nada a ver com o que eu tenho hoje, Mas aí passou um ano e aí eu falei com meu pai, eu quero ir fazer vestibular de agronomia, deixa eu ir fazer. Aí ele falou, nossa, o contato que você tem com propriedade é de vez em quando ir para a fazenda do meu irmão passar férias lá, Mas é férias, gente? Não é a mesma coisa do dia a dia, E
termina seu curso. E falei, não, deixa eu fazer vestibular. E aí ele me desafiou que eu fosse fazer vestibular sem estudar, né? Então, eu fui fazer vestibular em Viçosa, passei, eu não sei nem se ele esperava que eu passasse, eu acho que no fundo do coração ele pode ter pensado, ela não vai passar, né? Mas Não eu tem passei. problema fazer, porque ela não vai passar. Né? E eu continuei estudando lá em Belo Horizonte, fazendo engenharia elétrica e tudo, e fui fazer vestibular. E eu passei. E eu falo que, assim, mudou a minha vida, eu sei, mudou a vida da minha família, porque era uma filha longe, né? De 8 filhos, era desgarrada, morando longe, assim, que dava uma outra preocupação, né, para a família. Mas que eu me encontrei, é o meu lugar. E, ao mesmo tempo, eu falo que eu aprendi 2 coisas muito importantes nisso aí. Uma é que desafio me move. Desafio me faz sair do lugar e fazer acontecer. É onde eu vou achar força e vou continuar. Mas a coisa mais importante que eu aprendi nisso é que Deus também tem propósito nas nossas vidas. E nesses propósitos, Ele mesmo vai colocando eles nos nossos corações e vai abrindo a porta para que a gente possa passar e que as coisas do jeito dele se realizem. E eu tenho certeza que Deus tinha esse propósito, tem esse propósito de eu ser uma agrônoma, né? Porque o meu contato, a minha satisfação de ter um contato com o rural, com o produtor, com as pessoas desse meio rural, eu sempre tenho uma frase que eu falava muito com os técnicos da TG, né? E com os mobilizadores, quando eu trabalhei aí, tipo, gente, na hora que dá um brilho no olhar do produtor, não tem preço. Aí eles falavam, o que é isso? Eu falei assim, esse é o diferencial das nossas vidas. É quando você consegue colocar um brilho diferente no olhar da pessoa, porque você fez uma entrega. E ela não sabe o tanto que ela te entregou também, né? É verdade. Então, essa é a Silvana, que tem andado para todo lado, mas que anda com um carinho enorme, com um prazer enorme de fazer sempre esse trabalho pelo agro e para o agro. Legal demais, Silvana. E hoje você ocupa um cargo né, principalmente com as lideranças femininas e com os jovens, né, pela FAENG, certo? Na realidade, são três bandeiras numa gerência, né? Eu hoje estou como gerente da Mulher do Jovem de Inovação do Sistema FAENG Senar. Na realidade, eu entrei no sistema como instrutora, né? Eu fui a primeira mulher Senar como instrutora. Depois eu fui a primeira mulher gerente, né? Fui gerente do Senar na região das Matas de Minas, que Ipanema fazia parte da minha regional. E da minha não, né? Da regional do Sistema FAENG. E eu vim para essa gerência em Belo Horizonte, que é uma gerência da Mulher, do Jovem e de Inovação. Então, são 3 pastas que as pessoas falam assim, são diferentes, mas na realidade elas são complementares, né? Elas se permeiam muito bem. Então, esse trabalho é muito novo e é a única federação do Brasil que tem uma gerência para isso. Que legal. Que legal, né? Bom saber que a gente está muito bem representado e que a gente já saiu na frente. Legal. Saímos na frente, Minas saiu na frente. Que bom. Ô Silvana, para a gente, né, começar a falar sobre nessa força feminina, né, ligada principalmente ao campo, né, ao agronegócio, eu queria que você trouxesse para a gente a sua experiência em relação, né, ao papel das mulheres como mães, né? Como que funciona isso, né, das mães como incentivadoras no processo ali de sucessão familiar, na formação, na preservação, né, dos valores, dos costumes, né, e na formação, assim, das novas gerações que estão chegando e que a gente deseja que parte delas, né, se interessem, né, pelo trabalho, né, do campo, até mesmo porque a gente precisa de produzir alimento e de alimentar o mundo, né? Por mais que as coisas estejam cada dia mais automatizadas, automáticas, né, e tudo mais, mas a gente precisa, né, o produtor rural, ele é muito valioso, né?
É, ô Sara, é bom a gente voltar, voltar um pouco nessa história para todo mundo saber dessa importância, né? Uhum. Porque as mães, na realidade, eu acho que elas não percebem o tanto que elas influenciam os filhos no agro, especificamente, né? Porque elas estão tão ocupadas com a lida, né? Apesar delas não aparecerem, das pessoas acharem que somos poucas mulheres que estão no meio do agro, porque elas não aparecem, né? Quando a gente vê que elas estão o tempo inteiro na produção, fazendo o trabalho da apresentação do produto, né? E agora há pouco tempo que elas começaram a aparecer na comercialização. Mas quando elas fazem o trabalho, elas trazem os filhos para fazer junto. Então, desde pequeno, os filhos são colocados ali junto com ela e vão aprendendo aquele trabalho aos poucos, né? Vamos dar um exemplo aí, vou fazer queijo, ou no caso do café, os filhos vão para a lavoura com elas, né? Para estar fazendo, estão sempre ali. E nisso, elas começam a colocar no coração dos filhos o amor pelo que elas também acreditam e que elas fazem. E é isso que influencia uma sucessão familiar. Então, a gente pode pegar um excelente exemplo, que é a própria Matas de Minas, né? Uhum. Quando nós começamos, que eu comecei como gerente da Matas de Minas, eu aparecia nos cursos, era só eu, não tinha mulher que participasse, nem como participante do curso. E as mulheres ficavam me observando, tipo assim, o que tem uma mulher no meio daqueles homens ali, né? Aham. E muitas delas chegavam perto de mim com muito carinho e falavam comigo: vem para dentro de casa, o sol está quente, vem ajudar, né? Fica lá sentada. E eu falava com elas que eu não podia, porque eu estava ali a serviço, e que eu Aham. estava observando o que estava acontecendo. Mas depois eu observava que elas eram a que rodavam o café no terreiro. Uhum. Quem fazia isso? Ela com os filhos. Então, elas já começaram a influenciar os filhos com esse trabalho, com levar o filho para fazer junto, para estar junto dela. Ela já começa naturalmente a mostrar para ele a importância daquele trabalho. E quando o filho está numa idade de trabalhar e tudo, ele já começa a fazer junto com ela, né? Então, essa é a realidade das famílias. E aí, quando a gente observa hoje uma Matas de Minas, o que acontece nessa região? Já tem uma sucessão natural. Os Uhum. filhos ficam na propriedade dando continuidade na maioria dos casos. Então, as famílias vão dividindo os terrenos, né? Não é isso? E Sim, aí a sim. gente vê essa influência do papel gigante da mulher, que não é discutido. Porque o pai, ele está preocupado em quê? Lá na produção, na lida com as pessoas que vão ajudá-lo na lavoura, ele vem na cidade na comercialização, é ela que está influenciando. Então, quando ela consegue transmitir esse amor para o filho, ela consegue fazer isso mais natural da sucessão. Quando ela não consegue, ou eles não têm a visão de que aquilo dali é o valor da família, muitas vezes eles começam a direcionar o filho para fora. Uhum. E aí essa sucessão não ocorre. Só que Sim. pensa, na hora ninguém pensa, eu acho assim, tá, eu coloco meu filho numa outra profissão porque eu acho que lá fora é muito melhor. Quantos não queriam sair? Quantos Uhum. queriam continuar? Né? Ou Sim. então, se a gente pensar, quantos que na realidade estão lá fora, foram para a cidade, estão numa condição muito pior do que aqui dentro. Então, o Sim. fato da mulher conseguir transmitir esse valor e esse amor influencia pacificamente uma sucessão, que eu falo que é uma sucessão natural. E é o que É cada vez verdade. mais a gente precisa que aconteça no agro, né? Não que venha porque aconteceu uma tragédia na família, né? Que aconteceu uma perca. Não, Sim. é vir, é continuar o que está sendo feito pelos pais, porque acredita naquilo, né? Uhum. É, não, e realmente, né, igual você falou assim, às vezes as mães, né, os pais ali, né, eles não têm noção, né, do quanto
que influenciam, né, nas decisões, né, dos filhos, né? E é importante, assim, acho que quanto mais a gente, né, fala disso, mais a gente sensibiliza, né? Não que a gente quer mudar os formatos, né, agora a gente fala no interior, né, da criação, né? Mas é que, às vezes, igual você falou, né, que ele tem a oportunidade, né, que o filho tem a oportunidade de escolher, falar, não, né, eu quero ficar aqui, né, eu estou preparado para enfrentar isso daqui, né? Então, assim, acho Nem que ele saia, viu, Sara? Ele sai, estuda e volta. Sim, Porque é sim. importante a gente ter pessoas com uma formação também maior dentro da propriedade, né? E a gente já falou disso aqui outras vezes no podcast, né? Que às vezes você tem, por exemplo, né, filhos, né, de produtores rurais que saem para poder fazer, por exemplo, veterinária, né, ou qualquer outro curso. E aí, às vezes, eles trabalham, né, em comércios e ganham, tipo, o salário mínimo, mas não voltaram, né, para as propriedades para poder aplicar o conhecimento. Então, assim, eu também, né, sou uma defensora da educação, da formação técnica, né, da graduação, mas eu acho que é importante, né, enxergar que a propriedade, que a fazenda, que pode ser um negócio, né, ainda mais hoje, né, a gente tem várias oportunidades de empreender, né, muita gente falando muito de empreendedorismo no campo, né, você citou a Matas de Minas, né, a gente tem muitas regiões com queijos, né, muitas regiões com cafés e outros, né, outros produtos. Então, assim, tem muito, né, a importância do conhecimento, do que ele adquiriu lá na faculdade e o quanto que ele pode aplicar isso na fazenda, né, aplicar isso no negócio e transformar o negócio, né? Então, assim, hoje, quantos casos de sucesso a gente não tem aí de cafés especiais, né, que são premiados, né, de queijos, né, artesanais que, né, estão em destaques aí pelo mundo e tudo isso feito de forma, né, muito artesanal mesmo, muito familiar, né? Então, assim, o quanto que é importante, né, o conhecimento. Porque também o agro antes, né, os pais falavam assim, se você não vai estudar, não quer estudar, então você vai para a roça, fica lá, bater Vai enxada, capinar. né? Era assim. Hoje, precisa de estudar para ficar na propriedade. E uma das coisas que vai facilitar isso muito cada vez mais é a inovação. Porque o Sim. jovem, a gente tem que saber também que o jovem ele não vai ficar na propriedade para bater uma enxada, não vai, né? A maioria deles quer algo que eles possam fazer, mas que seja de uma forma mais tranquila, a gente sabe disso. Então, toda vez que os pais... Até mesmo para otimizar o tempo, né? Nós entendemos que as soluções tecnológicas, né? Igual, por exemplo, né? Os secadores, né? As ordenhas, né? Tudo que a gente trouxe de tecnologia para o setor, a gente está otimizando o tempo. Então, assim, é condições de fazer muito mais coisas durante um dia, né? Sim, e quando você tem uma internet, os jovens às vezes vão estudar de dentro de casa, não precisa nem de sair. Então, ele já vai fazendo parte do trabalho e ele vai estudando. Então, hoje mudou muito a condição, não justifica o jovem hoje não ter uma formação. E ele precisa de ter até para utilizar essa tecnologia que está chegando, né? Porque ela está aí. E se ele não entende, como é que ele vai utilizar? Como é que ele vai ler um manual que chega para ele explicando o uso daquele dali? Não vai. Então, ele precisa da formação. E cada vez mais. Então, o fato dele sair estudar, ele pode sair estudar pensando como eu vou aplicar isso lá na propriedade, o que eu posso fazer de diferente, né? E eu tenho visto que tem despertado nos jovens esse retorno. Legal. A pandemia ajudou isso muito, quando eles tiveram que voltar para dentro de casa, porque não tinham o que fazer nas cidades, né? Pararam as universidades, faculdades, e fazer o quê? Então, voltou para dentro de casa, até por causa do receio de contaminação e tudo. Mas, ao mesmo tempo, abriu um espaço, tem uma pesquisa que fala que isso a pandemia fez, ela abriu um espaço de diálogo de pais com os filhos. Então, antes, os pais não aceitavam o que os filhos falavam, né? Então, assim, não, isso aqui você não entende, isso aqui não. Aí, com a pandemia, precisou de resgatar até relacionamentos. É um resgate de relacionamentos. E aí, nesse resgate de relacionamentos, entra a conversa.
Sim. Aí o filho começa a falar o que ele viu, né? Porque nada podia sair, gente, era só troca ali mesmo. É. Então, isso aí alterou. Então, muito jovem, nessa pandemia, acabou retornando para a propriedade e continuando esse processo. Também foi uma influência em cima da sucessão. E É hoje a gente interessante. pode ver muitos jovens estão estudando fora e já pensando o que fazer na propriedade, né? Então é muito saudável. E é interessante, né? Porque o que a gente observa, assim, que ele fica lá na fazenda, né? Fica na roça, né? Fica morando com as famílias até ele sair para a faculdade. Então, até aquela fase ali, dos 18, né? 19, 20 anos, ele ainda é considerado, né? Uma criança, né? Assim, pelos pais. Assim, não sabe o que tá falando, né? Só que quando ele volta, ele já tem um pouquinho mais de maturidade, né? Ele, olha, eu já aprendi algumas coisas, já convivi com outras pessoas, já, né, vivi outras coisas, né? Então, assim, ele já volta com o pai também, às vezes, já enxerga ele um pouco mais maduro, né? Os dois ali já podem fazer um ajuste melhor de relacionamento. E é interessante saber disso, né? Eu falo que a pandemia teve, né, muitas tragédias, né? Muitas coisas tristes pra gente contar, mas nos ensinou bastante coisa, né? Então, isso realmente eu acho que é um ponto muito positivo Muito. desse resgate, né? Isso. Ajudou muito, ajudou muito. E aí ela ajudou também porque o jovem já voltou, sim, casa que não tinha internet, ele colocou internet, É, que é aula online, então ele já voltou. Aí ele já traz conhecimento para dentro de casa. Aí foi uma época de muita live, né? Muita coisa, então a sim. família escutava junto, mãe, pai, filhos. Viu que aquilo funcionava, né? É. E aí as coisas foram tendo um engajamento muito diferente. Então, a pandemia ela fez essa mudança também, né? Que hoje nós já estamos vendo impacto, mas eu acho que nós vamos ver muito mais. Eu também acho. Também acho que, assim, principalmente agora, né? Porque a gente, né, a internet chegou lá e as redes sociais chegaram lá, né? Então, assim, né, o tempo todo tem informação brotando, né? Assim, não precisa de esperar o Jornal Nacional para poder receber uma notícia, né? Todo mundo tem notícia o Não, tempo todo de tudo, né? De é, tudo. Né? Então, assim, isso muda muito o comportamento. Eu acho que a gente vai ver uma grande transformação, né? Acho que a gente, eu acredito que eu vou viver mais alguns anos, então eu acho assim que a gente ainda vai ver grandes transformações ainda, né? eu Devido também acredito. a esse acúmulo de informações, né, que está chegando no campo. Ô, Silvana, e sobre as mulheres, né? Como que nós estamos, né, nos posicionando em relação a nossa sucessão, né? Como é que nós estamos nos posicionando em relação, assim, a assumir as propriedades, né? Como é que as mulheres, como é que você tem observado isso? Você que convive bastante com as jovens, né? Com as jovens senhoras que têm assumido os negócios rurais. Ô Sara, a gente pode falar que assim, todo mundo já é um comentário geral, tipo, está crescendo o número de mulheres no agro, né? A gente sempre fala isso. Realmente, numericamente, as mulheres, pegando os dados do censo de 2006 com 2017, as mulheres em Minas Gerais, dirigindo propriedades, aumentaram 46%. É muita coisa, né? Muita. 19% das propriedades do Brasil hoje são dirigidas por mulheres. Então, quando você vê isso, você vê que as mulheres já estão caminhando, né? Estão caminhando. E aí é um número bom, é um número que faz muita diferença. Crescer 46% nesse período é um número muito bom. Quando você pega um número cru dos homens, aí as pessoas falam, nossa, vai ter muito mais homens que dirigem propriedade. Nós não podemos esquecer que eles estavam sempre à frente disso, mas eles Estiveram cresceram, sempre lá, né? eles cresceram 5% no mesmo período, e as mulheres 46%, né? Uhum. E qual a diferença nisso? A diferença é que as mulheres, nesse período, elas começaram a se posicionar, eu vou falar. Elas saíram da zona de conforto. Por que a gente fala isso? Porque no próprio 2006, os dados mostram que dessas mulheres que dirigiam propriedade,
quase 37% nunca tinha sentado no banco de escola. Ó, Esse é um número alto e que fazia com que as mulheres, apesar de dirigirem propriedade, elas não tinham voz, elas não sabiam negociar. Por quê? Porque elas não entendiam, elas não liam nem escreviam, uhum, né? Então, tudo que alguém chegasse e falasse com elas, elas iriam aceitar, né? É a questão de entendi. confiança, é Uhum, o fio do bigode, né? é, Mas aí o que acontece? Em 2017, esse próprio dado mostra que esse número de 37, quase 37%, caiu para 16%. Então, ainda é alto, mas o que as mulheres fizeram em 10 anos? Saíram da zona de conforto, foram buscar conhecimento. sim, Então, esse é o diferencial das mulheres estarem ocupando hoje estarem despontando, vamos falar, estarem aham, aparecendo no mercado. Porque aí, quando ela busca conhecimento, ela já começa a conversar de igual para igual. Ela pode se posicionar, ela sabe o que é o melhor, né? Então, uhum, não é mais só escutar e fazer. Não, é escutar, conversar e fazer o que for melhor. Olha a mudança que uhum, é, né? é verdade. Então, esse é o diferencial nosso que faz com que as mulheres comecem a realmente a aparecer. Porque elas sempre tiveram dentro do processo da produção. Sempre Uhum, tiveram. Elas só não apareciam. Por quê? Porque elas também não tinham uma escolaridade para discutir, né, e a própria cultura, vamos falar assim, era que a mulher, quem aparecia mais era o marido, né? E uhum, ela não tinha esse estudo para discutir. Quando ela começa a sair, ela começa a estudar e ela começa a conversar, ela começa a conversar até com o marido, gente, até com os filhos. Olha como é que muda, sim, sim. né? Verdade. Ô Silvana, você que está, né, você que está convivendo com a mulher do campo já tem, né, bastante tempo, você acha que a gente, né, a minha geração, né, mais nova que a minha, você acha que a gente ainda tem desafio para enfrentar? Ou você acha que isso é muito mais particular? Tipo assim, isso é um desafio seu, Sara. Se você quiser, você vai. Ou você acha que ainda tem coisas da sociedade que a gente ainda precisa, realmente a gente ainda precisa enfrentar? Estou falando do nosso setor que ainda tem um número muito masculino, né? Não tô nada feminista aqui, né? De forma alguma, mas assim, mas a gente ainda tem um número significativo de homens, né? Nas frentes dos negócios. É, é, essa pergunta sua é muito interessante, porque na realidade a gente cresceu, mas ainda a gente precisa de ocupar esse espaço melhor, né? Que é o que você está falando. Então nós temos Uhum. desafios, sim. E começa pela idade. Por exemplo, 75% das mulheres que dirigem propriedade têm acima de 45 anos. Ó, Então, para a mulher, a idade, né, questões orgânicas, tudo uhum. influencia. Apesar que a gente tem mulheres extremamente ativas, né? Sim, sim. Ativas, total, turbinadas, vamos falar, e que fazem Aham. diferença. Mas ainda existe isso da gente querer, a nossa idade ainda, a média é 45. As mais novas precisam vir, né? E elas só Uhum. vêm com conhecimento, gente, porque o outro gargalo nosso aí é a gente achar que nós vamos ocupar o espaço de qualquer maneira. Não vamos. É. As mulheres, para ocupar espaço, elas precisam de conhecer do assunto. Sim, sim. Precisa estar Senão, ela vai preparada, ser né? só mais uma. Então, como é que eu estou me preparando para eu estar enfrentando e abrindo espaço para outras? Uhum. Né? Porque a partir do momento que ela tem conhecimento, que ela se posiciona, todo mundo começa a observar. A gente sabe que é assim, Sim, e né? não pode ser uma questão só de bandeira, né? Assim, eu quero o meu direito porque existe uma bandeira me defendendo, entendeu? Assim, eu nunca gostei disso, né? E não, assim, nunca me esperei que isso fosse resolver um problema meu, sabe? Eu acredito no que você acabou Na de falar. Eu realidade, acho a que a gente gente precisa se preparar.
Por quê? Porque tem coisas que às vezes a gente coloca na cabeça, ô Sara, tipo, eu uso muito de exemplo, né? Aquele jargão que todo mundo fala. Mulher pode estar onde ela quiser. Uhum. Tá. Ela pode estar onde ela quiser, sim. Mas se ela tiver conhecimento, é que ela vai ocupar realmente espaço. É verdade. Então, hoje a gente está faltando liderança feminina em todos os setores. Por quê? Porque a gente tem que se empenhar, tem que estudar, tem que mostrar que a gente sabe, que a gente não está ali só para ocupar um espaço de enfeite. Não! Nós estamos ali porque nós realmente temos conhecimento de causa para a gente discutir sobre os assuntos, fazer diferença. Uhum. Então, isso é que hoje a gente ainda tem o gargalo da liderança, da representatividade. Quem nos representa bem, quem vai falar realmente com propriedade sobre as nossas necessidades, sobre o nossa vida, como é que é, né? Essa jornada dupla, tripla, o que for lá, que a mulher, querendo ou não, ela tem que estar o tempo inteiro disponível para várias coisas, mas ela precisa de saber que ela pode ocupar qualquer coisa, ela tendo conhecimento, ela vai chegar lá. Porque aí ela sabe conversar, gente. É o que nós precisamos cada vez mais. Assim, mostrar a competência, né? Assim, né? Não, assim, tem que ser competente, né? Tem que estar preparado para, igual eu falei, não dá para poder ocupar um cargo, não dá para ocupar porque tem uma vaga ali para mulher, né? Eu acho isso muito ruim pra gente, sabe? Assim, esse negócio de cotas é muito ruim, né? Acho que isso prejudica muito a gente, né? Então, assim, olha, vamos ocupar por competência. Por que você tá aqui? Porque eu sou competente para estar aqui, né? Só que para isso a gente precisa de estar preparado, né? Assim, eu acho que não dá para ficar se sentindo protegida por nenhuma bandeira. Vamos fazer o que tiver que ser feito e pronto, né? Tem que estudar, em toda em toda a área, área, né? exato. Porque tem uma coisa, Sara, que é muito interessante. Teve uma produtora, há uns 2 meses atrás, numa dessas minhas viagens, ela falou comigo assim, me convidaram para ser candidata a vereadora. O que você acha? Aí eu falei com ela, você tem capacidade, você tem conhecimento para ocupar esse cargo? Aí ela já virou para mim e falou assim, mas eles precisam de mulheres por causa da cota e eles querem pessoas do agro. Eu falei assim, mas não adianta a gente querer ocupar um espaço porque existe uma exigência. Eu estou te fazendo outra pergunta. Você tem conhecimento para chegar lá como vereadora e fazer diferença aonde você entrar? Aí ela falou comigo, nunca pensei nisso. Né? Olha para você ver, né? Era a primeira pergunta que ela tinha que ter se feito, né? Justamente, mas quando você pensa, isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, nós mesmos precisamos ser críticas conosco mesmo. E aí não é eu faltar com ela quando eu coloco ela para pensar nesse outro lado, né? Porque eu acho que ela esperaria que eu tivesse, nossa, que legal, vai lá e tal. Eu coloquei ela para pensar. Qual é a competência que ela tem? E hoje eu achei muito fantástico, porque eu estava na estrada, e aí eu vi ela me colocou no grupo onde ela estava apoiando outra mulher. Sim. Então ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão, porque esse é o nosso diferencial. Nós temos que ser críticas conosco mesmo. A gente tem competência para estar fazendo aquilo? Vamos lá, eu vou ter que buscar conhecimento para aquilo? Né? Hoje eu não consigo, amanhã eu posso conseguir. Sim, agora também eu posso apoiar outras. Então nós não podemos ser concorrente entre nós temos que saber que nós precisamos de uma das outras e uma ser suporte para a outra, uma mostrar a outra caminhos, né, para que todas nós cresçamos e ocupamos o espaço da melhor maneira possível, né? É verdade, né? Assim, que a gente
né, assim, que a gente realmente, né, não seja egoísta, né, assim, que a gente, né, fala assim, olha, né, é por todas, né, assim, não precisa ser eu, né, que eu apoie, que eu faça parte do movimento, né, isso é muito importante, mas é difícil, né, da gente mostrar isso para as pessoas e conseguir, né, trazer as pessoas para ver, né, por esse olhar, porque as pessoas querem se sentir importantes, né, e se sentir importante por um momento, né, pode até fazer bem pro ego dela, mas o negócio é o que ela vai deixar de depois, né, e depois desses 4 anos, né, continuando o exemplo né, do caso que você está contando, mas e depois desses 4 anos, ela vai sair de lá, ela vai ser reeleita, ela vai deixar um legado, ou ela vai deixar uma história triste, né, e vergonhosa para ela mesma, né, então assim, a gente precisa de parar né, de querer só o momento ali, né, eu não posso desejar só aquele momento, né, eu quero subir no palanque, né, eu quero ser importante, não, eu preciso deixar uma história, né, eu preciso deixar um legado, né, e a gente precisa de estar preparada mesmo e não ser egoísta, nem invejosa, nem nenhum desses sentimentos, né? Porque assim, hoje eu até falei sobre isso. A gente tem que pensar muito outras palavras que a gente vai escutando, né? Muito em palestra para mulher, protagonismo feminino, legado, né? Eu falo com ela, você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é ser protagonista? Não Sim, adianta as sim. pessoas quererem trazer isso para vocês. O protagonismo feminino é o protagonista da vida de vocês, cada um tem um. Sim, e se ela é uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa cozinheira, né? E ela tá sendo né, protagonista da vida dela, da família dela, né? Assim, a gente tem que, né? Assim, eu falo que eu tenho muita preocupação, né? Também com essa questão dos termos, né? E os termos e do que tá na mídia, porque as pessoas não entendem direito às vezes e o fato dela não tá aqui, né? Não tá falando, não, né? Não tá, às vezes ela se sente mal. Eu vivi algumas experiências, Silvana, assim, que me assustaram muito. Quando eu fui, né, eu saí da minha área, né, eu sou bióloga, parei de trabalhar na minha área, vim para a área do leite, né, vim para a pecuária leiteira, fui trabalhar no campo com assistência técnica ao produtor. E assim, eu tive muita resistência, sabe, de mulheres, sabe? Que às vezes não falavam comigo, às vezes não queriam me receber, às vezes eram extremamente, assim, mal educadas mesmo, sabe? Então, assim, eu falo que tem muita dificuldade com produtor, mas eu tive muita dificuldade com mulher, sabe? E assim, eu ficava pensando, caramba, né? Como é que eu mudo? O que eu tenho que mudar no meu comportamento? O que eu tenho que mudar na minha primeira impressão, né? No meu primeiro contato, para eu não gerar isso, né? Assim, para eu não gerar. Porque eu não era mais importante que ela, sabe? O tempo todo eu tentava demonstrar, falar, olha, eu não sou mais importante que a senhora, né? O fato de eu dirigir, o fato, assim, de eu estar andando sozinho, não, né? Às vezes eu chegava e falava assim, olha, o meu sonho era viver a vida da senhora aqui, né? Fazer comida, cuidar do marido, né? Cuidar da casa, assim. E tem coisas que eu realmente gostaria de viver e que eu nunca vou viver, né? Por causa né? Da evolução das coisas. Então, assim, mas isso é engraçado, assim, que eu nunca imaginava, sabe? Que eu fosse sentir isso. Na realidade, elas têm muita dificuldade. As mulheres do agro têm muita dificuldade quando chegam as técnicas, né? Você chega do lado técnico. Isso eu vejo, sempre vi muito. E aí eu fico pensando, Sara, na realidade, é um contexto, né? São algumas situações que a gente percebe claramente. Primeiro, tipo assim, nossa, vai chegar outra mulher e vai estar falando para o meu marido o tempo inteiro. Então, eu tenho um problema de relacionamento, né? Que ela já coloca em xeque por uma mulher estar chegando. A outra é que elas realmente desacreditam na capacidade de outras mulheres. Muito. Sim. Então, quando a gente chega tecnicamente, a gente precisa de quebrar esses 2 gelos delas, mostrando para elas que a gente está ali como uma profissional. Sim, sim. Né? Estritamente profissional. E a gente saber o tempo inteiro separar o nosso lado profissional, que a gente realmente foi ali, para ir conquistando essa confiança dela. Uhum. E mostrar profissionalmente o tanto que a gente sabe. Ao mesmo tempo que nós temos que chamar elas para dentro da conversa. Sim, envolver. Envolver. Né? Para elas perceberem que nós estamos ali
pelo bem da família, pelo nosso lado Uhum. profissional e pelo bem da família dela como um todo, não pelo lado só do marido dela. Então, isso é uma relação de conquista. Você vai Uhum. quebrando isso para ela saber o que você está fazendo ali. E isso acontece muito, né? Infelizmente acontece muito. Ela chega. E ao mesmo tempo, eu falo com você, eu já vi muitos exemplos que contribuem para que elas pensem assim, Sim, infelizmente, sim, sim. né? Então, assim, Então, são detalhes que a gente precisa de cuidar nos nossos treinamentos também, né, Silvana? Na sim, formação, né, desses profissionais. sim, temos que ter, porque isso é uma questão de ética, né? É. E é uma coisa que não tem sido tão discutida, mas é uma coisa que precisa de ser continuamente discutida. E nós, Uhum. mulheres, vamos conquistar espaço quando a ética grita pelo nosso povo, vamos falar assim. É, Nosso é verdade. comportamento, ele é medido o tempo inteiro. O Sim, sim. tempo inteiro. É assim, uma coisa que, por exemplo, eu comecei a fazer, falou, olha, quando eu chegar, a primeira coisa que eu fazia é ir na casa dela, né? Eu ia lá na casa dela, via as florzinhas dela, via os bordadinhos dela, né? Assim, eu sempre falei assim, não, primeiro eu preciso de fazer um contato com ela. Afinal de contas, ela era a pessoa mais importante dali. E outra, né? Se eu ganhasse a confiança dela, o marido ia prestar muito mais atenção, o vaqueiro ia prestar muito mais atenção, né? Todo mundo fica mais envolvido. Então, assim, eu comecei a prestar mais atenção nela, né? E ia falar, olha, né? Deixa eu ir lá. Eu gastava mais 5 minutos, mais 10 minutos, tomava café, tomava uma água, né? Então, assim, isso faz muita diferença. Eu fui Muita. percebendo, né? Fui percebendo, falei assim, tá, eu vou achar um jeito, porque a minha preocupação era, né? Como que eu quebro esse gelo, né? Como que eu passo por esse desafio? Mas, assim, eu fui ver, é claro que acho que se eu tivesse ficado no campo, eu tinha, né, aprendido muito mais coisas. Mas eu comecei a falar assim, não, é ela ela é a pessoa mais importante aqui, né? Então eu É, preciso. isso Então é isso também. essencial. Isso é essencial, porque aí você conquista ela e ela abre as portas, né? Ela Isso. abre as portas. E aí não sou eu não chegou uma outra mulher, né? Chegou a amiga dela, alguém conhecido dela, alguém que ela já teve, né? Que ela já tem confiança. Mas isso é um É, negócio muito sério, né? Eu falo assim, a gente tem uma questão cultural, né? Que a gente precisa de entender e que a gente não pode ser deixada de lado em momento nenhum. Eu falo assim, tem muitas questões técnicas, né? Como é que vai fazer o café da bebida? Como é que vai fazer um leite de qualidade, né? Como é que você faz uma pulverização? Assim, todos os detalhes, todos os cursos que vocês, né, estão envolvidos. Mas existe o ser humano que está ali, né? Todas as questões culturais, todos os valores familiares que a gente precisa de prestar atenção, sabe? Assim, eu falo que uma coisa que eu aprendi na minha vida, Silvana, que eu falo que a gente precisa de fazer muito isso, é prestar atenção no outro, né? Quando eu chego na isso, propriedade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prestar atenção, né? Deixa eu prestar é, atenção aqui na Silvana, deixa eu ver o que ela me diz com o olhar dela. E às vezes a gente fica técnico demais e perde um pouquinho disso. Mas eu acho que 5 minutos desse momento ele precisa de existir né, em qualquer visita. é isso que faz diferença. Por isso que eu falo, se tem brilho nos olhos. Por quê? Porque eu sempre reparei as pessoas. É, Qual é a reação das pessoas? Como são? E é aí que você vai conquistando espaço, porque você está vendo a pessoa, né? Qual é o que ela está reparando, o que ela está olhando para você, como é que ela está observando o que você está fazendo, quais palavras ela vai falar com você, e aí você começa a perceber como é que você vai lidar com ela. Então, esse é o nosso ganhar espaço, né? A gente não é, vai ganhar espaço chegando no grito hora nenhuma, Sara, nenhuma, em patamar nenhum, é né? verdade. Mas se a gente chegar com uma boa observadora e começar a observar o que acontece naquele ambiente, nós vamos dominar aquele ambiente muito mais do que eles. A gente só não pode demonstrar que a É gente verdade. domina tanto assim, entendeu? Então você vai demonstrando aos poucos o que É você verdade. domina. Esse é o diferencial de uma boa profissional, né? Legal. Esse relacionamento pessoas, isso aí faz diferença.
É verdade, né? E eu falo que não é difícil de aprender isso, né, Silvana? É, É, é. né, é só mesmo, né, um pouquinho de dedicação ali ao outro, né? É fazer um pouquinho do que Jesus Cristo pediu pra gente fazer, né? Não tem E muito segredo. na pecuária, eu acho que isso é muito gritante, porque a pecuária, o envolvimento dos homens é muito forte. Uhum, E aí, quando você olha o que acontece na pecuária em si, lá no curral, nós temos, até pouco tempo, tinha muito pouca mulher. Mas você sabe que a cadeia da pecuária é onde tem mais mulheres que dirigem propriedade? é mesmo? Olha que discrepância. Que É. isso, gente? E aí eu falo, cadê essas mulheres para se organizarem e começarem a ajudar? Mas elas não é conjunto, né? Elas são mais individualistas. Então, eu acho que até por causa do meio, Uhum. que faz elas serem assim. Só que a gente precisa de mudar, precisa de ter uma alteração, né? Como é que nós vamos fazer? É observando, é o que você falou, é entrando devagar. Nós vamos chegar. Vamos sim, né? Eu acho que grandes coisas já aconteceram, né? Grandes conquistas já aconteceram. E é engraçado, né, Silvana, para a gente, né, e encerrando aqui o nosso assunto só sobre mulheres, depois a gente vai entrar em sucessão, em jovens, que eu quero aproveitar um pouquinho mais, né, dos seus conhecimentos, mas é engraçado que a gente vem falar sobre força feminina, né, no campo, e a gente não falou nadinha aqui de homem, né? A gente não tá falando nada aqui de homem. Nós estamos só apontando os nossos pontos fracos, né? O quanto que a gente precisa de... A gente não vem aqui, né, com a bandeira machista, feminista, não sei o quê, falando que homem. Não, a gente apontou aqui coisas que a gente precisa melhorar nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos, para a gente conquistar ainda mais o espaço, né? Engraçado isso, né? Porque também, quando a gente se compara com outras áreas, né? Então, vamos colocar assim, tipo, nós dentro da porteira, os antes da porteira e depois da Aham, porteira. Dentro da porteira, a gente observa uma valorização de família muito grande. aham. Então, a mulher, ela não vai para ser concorrente. São poucas aquelas que têm uma história, e eu falo com você que é raro pegar essa história, de mulheres que falam assim que, não, quero ser mais, quero uma concorrência com o marido. Não tem. Por Uhum, quê? Porque ela tem mais o olhar da família crescer junto. uhum. A mulher do agro, ela preza pela família dela crescendo junto, quando ela é de Entendi. dentro da porteira. Então, ela vai ficar bem se o marido estiver bem, se os filhos ficarem bem. Então, ela vai crescendo de acordo com que também ela colabora para o crescimento de todos. Uhum. É muito diferente. É muito diferente. Então, não vem com Legal. esse papel do feminista, né? Eu tenho que concorrer, eu sou melhor, eu não sei o quê. Não existe. E eu acho que realmente não precisa desistir. Porque a gente vai fazer, é porque a gente acredita, porque a gente sabe, porque a Que gente pode gosta. contribuir, porque gosta, porque nós vamos contribuir com algo Sim, sim. diferente, né? Sim, sim. E é interessante, ô Sara, se você perceber, eu fico observando as mulheres assim nas propriedades, às vezes elas têm muito conhecimento, mas elas têm uma sabedoria fantástica. Elas É. não falam tudo de uma vez, elas dão umas tiradas de umas frases, umas palavras assim no meio do assunto, Aham. muda a roda da conversa total, com tão pouco, Aham. né? Por Mas é quê? pela Porque sabedoria mesmo, né? a sabedoria é diferente, mas eu acho muito, muito bacana, muito bacana. Legal. Silvana, e sobre, né, voltando um pouquinho, né, só para a gente falar mais um pouquinho sobre sucessão, eu queria que você falasse assim para a gente o que que o sistema FAENG, né, tem feito para apoiar esse processo e o quanto que, né, você que está fazendo parte, né, disso tudo, assim, o quanto que a gente realmente precisa de se preocupar, eu falo assim, todo o nosso setor, né, falando, né, tô falando do meu setor aqui de leite, né, porque eu falo muito pro pessoal de leite, né, da pecuária leiteira, mas assim, o quanto que a gente realmente precisa de falar mais desse assunto, a gente precisa de fazer mais reuniões, a gente precisa de explicar mais o que é sucessão. A gente realmente tem esse problema, né, a gente realmente precisa discutir isso.
né, a sucessão vai ser só quando morrer ou não, né? A gente já falou isso no início aqui, né? Que a gente tem todo, né, o interesse, né, dos filhos que tem, né, voltado um pouco mais. Mas eu queria que você falasse pra gente, assim, o quanto que isso é sério mesmo, né? Se isso é muito sério mesmo, porque a gente tem visto, né, a sucessão, mas assim, isso realmente é uma preocupação, né, do setor ou isso é mais né, uma das bandeiras que são levantadas? E o que a FAING tem feito, né, em relação a isso? Esse é um assunto muito sério. Na atualidade, ele é muito sério. Porque nós temos muitas famílias que elas incentivaram os filhos a ir embora. E aí, quando chega agora que os pais estão mais velhos, quem continua? Quem quer voltar, né? Então, Porque às essa vezes. sucessão, ela tem que ser construída desde antes. Uhum. E quando a gente não constrói, vai ter gargalo, né? Vai ter gargalo. E nós, Brasil, quando se pensa Brasil, a gente não tinha cultura, a gente não conversava a sucessão até pouco tempo, poucos anos. Hoje que a gente começou essa preocupação, o Sistema FAENG-SENAR criou um projeto, né, um programa, a sucessão no campo, já preocupado de fazer essa conversa do pai com o filho, de começar a fazer essa conexão, de fazer os dois enxergarem o tanto que é saudável os dois estarem juntos, né? Mas eu lembro, até pouco tempo, a gente fazia o GQC, Gestão com Qualidade em Campo, e no GQC era o primeiro programa que tinha que ter 2 pessoas da família. Que dificuldade colocar um pai com um filho para fazer, porque eles não conversavam, não sabiam que era importante eles fazerem. Mas aí, quando vem uma coisa fatal, o pai morre de repente, quem continuava aquilo? Quem conhece o assunto? Ninguém. E aí é um passo que a gente vê alguns países, né? Eu tive a oportunidade de ir numa feira nos Estados Unidos da pecuária de leite, em Wisconsin, e aí me chamou muita atenção. Por quê? Porque a família, ela muda para a baia do animal durante a exposição agropecuária. Então, pai, a mãe, o filho, a criança, está tudo lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, isso ali você vai fazendo o quê? Uma sucessão natural. Porque eles já vão acostumando com o valor que tem aquilo. E é o que não existia aqui conosco. Não se falava nesse valor, né? Nem quando os pais mandavam os filhos para fora ser médico, dentista, hora alguma eles conversavam com eles que quem sustentava eles do lado de fora era a propriedade. Né? Então, eles não aprenderam nessa valorização. Mas por que nós temos que fazer isso? Porque quem vai continuar a produzir? Quem vai tomar conta da propriedade quando chega um ponto? A família vai ter que se desfazer daquele bem que foi construído a vida inteira, às vezes por gerações, por não ter feito uma sucessão. E aí, esse ano, nós viajamos com uma equipe de jovens que foram premiados no programa CNA Jovem, e são de estados diferentes. E chamou muita atenção da gente quando nós fomos numa propriedade, uma grande propriedade de leite. E o cara é uma potência, reconhecido internacionalmente, uma potência. Quando ele chega, ele apresenta tudo, e aí os jovens perguntaram para ele: qual o gargalo que você ainda enxerga? Ele falou: sucessão. Meus 3 filhos não querem saber da propriedade. Eu não tenho quem vai continuar isso. E aí eles perguntaram: mas até quando o senhor fica? Ele falou: não sei. Eu penso que eu aguento uns 10 anos a mais, mas não sei se eu aguento. Mas me dói saber quem vai continuar tudo isso que construir. Então, esse é um problema, Sara. Por isso que a gente precisa do papel da mulher junto, dessa conversa, desse continuar.
Porque o jovem, se você pensar, você não vai fazer sucessão quando você começa a mostrar só o lado negativo das coisas. E o Exato. produtor tem muito essa mania do diminutivo, né? Vamos falar assim. Uhum. O que você produz? Aí você vira e fala assim, eu produzo leite. Alguém está te perguntando? Né? Por que você não responde? Produzo leite. E o jovem começa a observar isso. Aí o pai chega e fala, nossa, mas o preço está ruim. Nossa, que é difícil. Nossa, levantar cedo está complicado demais. Olha a chuva lá que está atrapalhando. O jovem, ele não vai querer continuar quando você só mostra para ele o negativo da história. Então, ele só vai querer continuar e fazer essa sucessão quando eu começo a mostrar valor. Sim. Quando eu começo a mostrar os benefícios do que eu faço. E o que eu acredito no que eu faço, o amor que eu tenho pelo que eu faço. Aí você vai fazer essa sucessão acontecer. Enquanto isso, nós vamos precisar de fazer muito curso, mostrando para pais e filhos que a sucessão tem que existir e de uma forma mais natural. Sim. Não por imposição. Assim, a gente já conversei algumas vezes com algumas pessoas, né, sobre sucessão, e acho que é um diálogo difícil, né, porque quem que vai falar de sucessão? Quem precisa fazer ou quem precisa chegar, né, quem precisa passar, quem precisa sair ou quem precisa chegar. Então, assim, eu acho que é um assunto muito delicado, eu acho que a gente tem muito conflito ainda de gerações, né, assim, ainda é muito na posição ali do patriarca de tomar todas as decisões, né? E ele é o tomador de decisões e o que ele fala é o que é o correto, né? Ainda muita dificuldade de receber. Eu falo assim, se os técnicos têm dificuldade... Aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né? A gente escuta isso o tempo inteiro, né? Dos filhos, às vezes, tentando trazer novas tecnologias, novas soluções e muita resistência. Então, acho que a gente tem muito isso ainda para a gente enfrentar, né, de uma geração que está aí para poder sair do setor, né, se aposentar e né, ter os novatos assumindo. E é muito isso, né, de crescer... né, a pessoa, né, crescer, os filhos cresceram ali enxergando um mau negócio, né? Olha, não é bom, não dá dinheiro, não dá para você ficar aqui, eu quero que você estude para você sair daqui. Então, assim, aí a gente tem um outro problema, né, que foi gerado, que é acúmulo lá assim, desemprego, né? Ninguém aguenta, né? Os salários não são, né, tão altos, né? A gente tem um monte de outros problemas que não foram enxergados, né? Então, assim, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente muda esse povo novo que está no campo agora? Como é que a gente trabalha com esses pais, né, que são produtores, para mostrar para os filhos, né, que é um bom negócio, que dá para ganhar dinheiro, o que a gente pode fazer para poder ganhar dinheiro ali. A gente sabe que não é uma vida fácil, mas nenhuma vida é fácil, né, Silvana? Mas é prazerosa. Sim, a gente tem que começar a mostrar prazer, né, nos negócios rurais, né, assim, por mais que tudo seja muito difícil, a gente sabe, né, eu tô falando aqui porque eu sei como é que é, né, eu sou da roça, sou filho de produtor, né, nasci e cresci na roça, então eu entendo, mas eu acho, assim, que a gente precisa de mudar o mesmo, porque a gente precisa de, pelo menos, dar oportunidade pro jovem para ele falar assim, não, eu quero ficar, eu quero, né, eu quero fazer um negócio aqui, igual a gente falou no início do episódio, mas, assim, eu acho que a gente tem eu acho que isso é um grande desafio, sabe? Assim, já que você, né, já mencionou que é um problema sério, né, sucessão, eu acho que a gente tem um grande desafio, sabe? De ainda fazer um encontro dessas gerações, sabe? Como é que a gente faz nessas duas gerações se entenderem? Esse é o desafio maior. Pais e filhos sentarem e entenderem onde eles podem se encaixar, como um complementa o outro. Como eu posso estar ensinando até pensando que o filho um dia vai continuar aquilo, como é que eu vou ensinar ele? Né? Quais são os problemas que eu já passei que ele nem precisa passar? Exato, né? Às vezes, assim, duas coisas. Uma que o que eu aprendi, né? Eu posso ensinar para ele, não posso desejar que ele passe. Às vezes ele quer falar assim, não, eu tenho que passar tudo que eu passei, né? Eu acho que isso é muito desnecessário. E outra coisa é... Esqueci o que era outra coisa aqui. Né? Isso, acho que o problema é de velhice.
Mas assim, mas ele precisa, né, deixa eu só tentar voltar no meu raciocínio. Precisa de mostrar que, né, assim, de que o negócio é bom, né? De que os dois podem entrar num acordo ali e que o jovem, assim, ele aprendeu muitas coisas, né? Dá para os dois entrarem num acordo, né? E descobrirem um novo negócio. É isso, né, que eu ia falar. Não dá para, não é o que trouxe ele até ali que vai deixar, que vai levar o filho dele, né, pro próximo passo e que tem novas soluções, né? Que o filho vai enxergar para o negócio, que os dois podem fazer um negócio diferente, entendeu? Então, assim, não é porque eu tiro leite na mão, tem 40 anos que o meu filho vai ter que fazer a mesma coisa. Não pode duvidar, né, das novas tecnologias, né, dos avanços que a gente vem passando, sabe? Isso que eu queria falar, né, que a gente tem isso também que a gente precisa né, que o pai, né, ali, que o produtor, que o fazendeiro, que o patriarca, né, ele entenda, né? Mas é interessante, que outro dia eu estava fazendo um encontro, e aí me pediram para gravar um podcast. E aí, depois eu fui gravar com um casal de jovens. E nós começamos a conversar no podcast, e ele falou uma coisa muito legal. Ele estava na cidade, ele voltou para a propriedade por causa da pandemia, e voltou com a esposa. Com a esposa. E a esposa tem um trabalho e tudo, mas ele, quando chegou na propriedade dos pais dele, ele foi revivendo tudo aquilo. Ele falou assim: nossa, eu quero começar a produzir as coisas aqui, eu quero fazer queijo. E o pai virava assim: meu filho, aqui não é seu, você tem que ir para a cidade, você tem que não sei o quê. Mas aí ele via o pai tirando o leite, né? E ele foi, pegou o dinheiro dele e comprou uma vaca. Eu vou começar a tirar leite, eu vou começar a fazer queijo, doce de leite, vou começar a vender. E ele fez um curso Senar, começou a aprender a fazer. E aí ele falou com o pai dele: eu vou comprar uma ordenhadeira mecânica. O pai dele ficou doido. Isso não é coisa para a gente ter na roça, né? Isso é coisa de outro mundo, para não sei o que. Ele falou: pai, isso é para facilitar o nosso trabalho, deixa eu comprar. Aí o pai falava assim: não, ele pegou e comprou. Ele e a esposa dele compraram, né, uma ordenha mecânica pequena, e aí ele vai lá tirar o leite, né? Hoje ele está com, acho que umas 5 vacas, 10 vacas. Aí ele tira o leite, aí o pai dele fala com ele: uai, já acabou? Aí ele fala: uai, já acabei, porque eu estou usando a ordenhadeira mecânica, já acabou, né? Então, passou um dia, 2 dias, uma semana depois, o pai dele chegou e falou: deixa eu ir lá ver isso que você comprou, como é que está funcionando mesmo? Que legal, e aí o pai, né? foi ver e viu a facilidade, o pai dele entusiasmou de colocar para todos os animais, para tirar o leite com uma ordenhadeira mecânica. O impacto que isso tem, né? Sim, sim. De uma coisa que o jovem fez, aí é o contrário, entendeu? É o jovem ensinando para o pai uma oportunidade, né, de algo que ele sabe que existe no mercado e que o pai não tinha conexão com aquilo. Então, a sucessão, ela é muito importante para ter esse alinhamento, esse crescimento dos dois. Não é só para, vou ensinar porque eu vou parar de trabalhar e você continua. Não é isso. Assim, a gente fala de sucessão familiar, né? O que a gente, né, eu imagino que o que realmente quer dizer é que, né, que a família continue no negócio, né? Mas o negócio não precisa ficar no mesmo formato, né? E aí a gente tem, né, várias histórias de sucesso no leite, né? Grandes fazendas fazendo grandes negócios, transformando as fazendas em grandes negócios, né? Com filhos, né? Vindo ali participando. Então, assim, né? Sucessão familiar não significa, olha, né? Se eu tiro o leite de 40 vacas na mão e vou passar para o meu filho agora, né? Eu tenho que entender que ele vai transformar o negócio do jeito dele, né? Né? Não é, não é sucessão do negócio, né? Que é só para o rapaz, não, tá? É para o filho homem, não. A sucessão agora está acontecendo com a filha mulher também, muito. Sim. Então, elas estão mostrando a capacidade delas, conversam com o pai com mais cuidado, né? E vão conquistando esse espaço, mas é um assunto que nós precisamos trabalhar muito, muito ainda.
precisamos trabalhar essa conexão, essa relação, né? Pai e filho, não como o pai manda, o filho obedece, mas uma relação de contribuição, de crescimento. De crescimento do negócio, né, mesmo, né? É. Assim, a gente fala isso, né, ô Silvana, porque o nosso número de famílias, né, que vivem no campo é muito alto, né? Eu falo aqui em Minas Gerais, então, a gente tem esses números, né, bem significativos, né? Então, é importante a gente falar muito disso, né? Nós temos cada dia mais falar e fazer acontecer, né? Incentivar eles a fazer um curso tipo esse que tem no Sistema FAENC, né? De sucessão no campo. Vamos lá fazer para vocês verem que é possível. E entender, né? Entender como é que faz isso, né? É. Legal. Ô, Silvana, aproveitando, né, falando que você já citou o jovem, e o jovem, né, pra gente já ir fechando o nosso episódio, e como é que é o jovem no campo, né? Você contou várias histórias aqui, mas a sua percepção do que você vem acompanhando, ele tá interessado, ele tá engajado, né, a gente enxerga que existe um novo agronegócio, né? Eu falo que daqui 10 anos, né? Quem que a gente vai estar, né? Como é que vai estar os nossos negócios, né, rurais, né? Você acredita, né, nesses novos formatos, né, que estão surgindo? Eu falo muito do que você tem feito, né, no campo com os jovens. É interessante que é uma relação totalmente diferente. Mas o jovem tem voltado, ele tem voltado em grande quantidade. Só que a diferença é que o jovem, muitas vezes, ele vai ter... como é que eu vou te falar? Não é uma jornada diária, mas a jornada semanal de ações diferentes. Uhum. Então, muito jovem, ele tem outra profissão e está voltando para o agro. Então, ele mantém num período da semana e o agro num pedaço da semana. Né? Sim, sim. Até ele conseguir crescer no agro para ele se sustentar no agro, é o que ele fala. Mas, ao mesmo tempo, muitos jovens já estão vindo para o agro sabendo que aquilo dali é futuro, que é o que eles querem. Então, quando a gente começou esse trabalho, a gente via muito... as pessoas não se envolviam muito, tinham receio até, vai mexer. Hoje, a gente faz os encontros e as pessoas estão vindo. E é muito interessante, Sara, na hora que a gente fala isso, porque às vezes, por exemplo, ano passado, nós fizemos um encontro de jovens do café, na Semana Internacional do Café, uma previsão de 600 jovens. Aí você fala assim, nossa, para que você vai levar jovem numa feira? Para ele conhecer o mundo do café que o pai dele não conhece na propriedade dele. O tanto que é diferente, o que ele pode fazer diferente para ele crescer e querer continuar o que a família faz. Que legal. Apareceram 1.100 jovens, Sara. Que legal. Nós fizemos do leite agora no Mega Leite, ganhamos espaço de última hora, 15 dias, tinham mais de 100 jovens, 120 jovens lá dentro. Uhum. Então, eu acho que eles precisam de oportunidades. E eles querem essas oportunidades para querer participar do agro, porque o agro tem chamado a atenção do jovem por causa da inovação que tem vindo junto. Sim, sim. Né? Então, isso aí vai trazer o jovem com mais facilidade, muito mais facilidade. Sim, sim. E várias, né? A gente pode citar. Já pensou aí agora essas propriedades que já estão no sul do Brasil, está muita propriedade com robô. Já pensou um jovem com isso? Ele vai virar e falar, nossa, isso aqui agora me facilitou meio muito trabalho, eu vou fazer muito mais coisa. É assim. E o que eu tenho percebido é que os jovens vêm de uma forma muito empolgante. Uhum. E com conhecimento. Tá? E com acesso, né? Assim, acesso à informação, né? Porque o que ele tiver dúvida, né? Ele pode assistir um podcast, ele pode mandar uma mensagem para alguém, ele, né, pesquisa, ele tem a ajuda da inteligência artificial. Então, assim, a gente tem muito mais acesso à informação, que é o que nos travou, né, durante anos, né? O que dificultava o desenvolvimento? Era a falta de informação, né? Esse é um lado, mas ainda tem algo que a gente precisa se preocupar. É a prática. É verdade. O nosso jovem, ele não ia antes.
ele não tinha tanto acesso de informação, mas ele ia para a prática, né? Então, Exato. ele buscava Pegava, né? conhecimento, ele fazia estágio sem parar, ele buscava saber como é que acontecia. Hoje, a Uhum. gente vê muito jovem formando e sem prática. Então, isso é uma coisa que uma rota que precisa ser corrigida urgente. Não Porque dá para pular essa fase, né, Silvana? é tudo aquilo que nós conversamos antes. Se você não tem conhecimento, você não vai ocupar o espaço direito. É. Então, como é que nós vamos fazer? Esse jovem, ele precisa de ver. Agora, tem jovens que eles estão vindo e sem ligação com o agro, que eles descobriram o agro. Aham. E são muitos, são muitos. E aí, ele já vem com um papel de liderança, sabia? Eles se despontam Engraçado. muito rapidamente, porque eles têm muito conhecimento, sabem buscar conhecimento, e eles, ao mesmo tempo, eles querem aprender a prática. Olha que interessante, né? E aí Verdade. vem com sabedoria. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é o jovem, que esses pais achavam que outras profissões eram muito mais importantes, colocaram eles para, né, ser outras profissões. Aí esse pessoal na pandemia voltou para a propriedade. E não Uhum. são poucos, são muitos, tá? Só que com um detalhe, eles, qual o conhecimento que eles têm? Não tem, Não é da tem. outra profissão. E aí esses caras estão apanhando, Sara, para eles aprenderem sobre o agro. Porque Entendi. o agro não é aquele agro que eles conheciam. É um agro galopante, com um mercado voraz. Se você não conhecer, você não vai alcançar o mercado. Então, eles estão tendo que se desdobrar também para estar alcançando, né? Uhum. Mas eu vejo isso muito, é uma perspectiva muito boa, sabe? Porque eles têm o amor ao mesmo tempo. Uhum. Então, eles vão conseguir, ou eles contratam pessoas para estar fazendo por eles o que eles não sabem tecnicamente, sabe? E isso Aham. aí, eu acho que, assim, eu peguei uma roda de conversa de jovens, no encontro de jovens, que tinha um médico, um dentista e um advogado. Olha, assim, falei assim, nossa, o que, que eu vou falar com um médico, um dentista e um advogado? Eles falaram comigo, não, nós somos daqueles que queriam estar lá na fazenda, mas nossos pais colocaram a gente para ter outra profissão. Mas a gente descobriu que gosta da fazenda mesmo. Então, Aham. casei e estou voltando para o meio rural, Que né? legal. Uhum. Então, o que, que vai faltar nela? Vai faltar o conhecimento, o que ele poderia ter estudado sobre o agro mesmo, ele não conhece. Mas qual é a vantagem que ele tem? Ele contrata um profissional, Contrata um profissional, né? Faz outro curso, né? Tem muitos cursos né? hoje, né? Cursos técnicos são Tá. mais rápidos. Então, assim, dá para se preparar, mesmo porque eles são jovens, né? Então, ainda dá tempo, né? De Isso construir aí, uma outra isso história, aí. né? E aos poucos a gente vai mudando, mas a vinda do jovem, ela tem aumentado, e muito, Que muito. bom. Que bom, né? Que bom saber que tem aumentado e bom saber que tem aumentado assim, né? Com entusiasmo, né? Com vontade de fazer o negócio dar certo, né? Eu acho assim, a gente tem um lado do agronegócio, né? Assim, acho que a mídia ajudou muito nisso, que foi de mostrar mais o agro, né? A gente, né? Acho que quando começou a mostrar muito mais o PIB, né? Qual que é a representação do agro, né? Os números do agro. Então, assim, isso, né? Chama atenção, né? Eu acho que isso tudo foi chamando mais atenção. Hoje, por exemplo, assim, né? Quando eu fui para a faculdade, né? Era tipo assim, ser da roça era um negócio humilhante, né? Não dava para falar que você era da roça, né? Aí eu que Não. tinha os meus valores muito fortes, né? Dentro de mim. Eu falava que até hoje eu falo que eu sou DR, né? Da roça. Mas assim, então assim, a gente foi mudando muito isso, né? Então, que bom, né? Graças a Deus que a nossa cultura, né, absorveu melhor, né, entendeu melhor o papel do agronegócio, né, no mundo, né, assim, nos Nós, negócios, né? nós temos um programa que nós lançamos ano passado que chama Maratona FAENG Jovem. Uhum. São equipes de jovens que vão, se organizam
junto com os sindicatos, eles participam de um edital que nós lançamos, é tipo uma gincana, tá? E eles têm diversas atividades para eles executarem, e eles vão sendo pontuados pelas entregas que eles vão fazendo. E é muito interessante, porque essas equipes, esses jovens têm de 18 a 30 anos, tá? Você vê o envolvimento desse povo, mesmo aqueles que não são do agro, tanto que eles estão se envolvendo e estão conhecendo o agro. E o tanto de atividade que eles têm feito juntos. Ano passado era um piloto, nós tivemos 30 equipes e eles têm que escrever um projeto. E eles têm que escrever o projeto e executar esse projeto impactando pessoas e nos mostrar que eles fizeram isso. É uma das atividades. Sim. Ano passado, eles impactaram mais de 5.000 pessoas, Sara. No projeto piloto, fazendo ações diversas, projetos diversos. Esse ano, nós temos, de novo, muito mais equipes, quase o dobro de equipes, né? E eles estão extremamente envolvidos. E aí, quando eu observo as pessoas que estão envolvidas, você vê que tem pessoas, jovens de todo jeito. Alguns diretamente do agro, mas muitos não. E que eles estão doidos nessa defesa do agro, nesse engajamento com o agro e fazer coisa pelo agro. Que, assim, a gente fica encantada de ver o resultado que está dando, né? E como você pode transformar a vida de jovens chamando a atenção para o agro e de jovens que, às vezes, nunca tiveram a oportunidade de estar nela, né? Mas eles vão fazer. Legal. Ô, Silvana, só para deixar um depoimento meu aqui, né? Porque eu falo que eu não estou passando, né, por um processo de sucessão, e, né, a gente é um formato muito do que tudo que a gente conversou aqui, né? Eu falo a minha família, né, de sair, né, de ser da zona rural, de ser filho de produtor e de sair para estudar, né? E nós, né, eu e meus 2 irmãos, nós saímos para estudar e tudo mais. Mas hoje, né, a gente tem um negócio, a gente não está diretamente no campo, mas a gente tem um negócio totalmente ligado ao campo, né? Eu não faço, né, não exerci minha profissão, né? Eu sou bióloga de formação, mudei totalmente minha área, né? Trabalhei 10 anos, depois vim pro leite. E assim, todo mundo aqui da nossa equipe, né, todo mundo que está aqui na Evomilk, que faz a Evomilk acontecer, que é um software para laticínios, né, um aplicativo para produtor de leite, todo mundo está ligado à zona rural, todo mundo é filho de produtor de leite, fez um curso técnico né, técnico agrícola, sabe assim, todos os nossos, né, todo mundo que está aqui, a gente está no interior e todo mundo envolvido com o campo. E no final de semana todo mundo vai para as roças dos pais para poder continuar vivendo a vida que vivia, né, há 20 anos atrás, né, há 10 anos atrás, sabe? Então, assim, é engraçado que a gente tem isso, né? No final das contas, né, eu falo que eu, né, com o Thiago, que é o CEO aqui da Evomilk, que é meu irmão, né, que foi o fundador de todo esse projeto, no final das contas, a gente queria estar ligado de alguma forma, né, ao campo, entendeu? Então, assim, a gente achou um outro meio, né, de gerar emprego, de trazer pessoas, de envolver, mas a gente está diretamente, é uma empresa de tecnologia extremamente ligada ao agronegócio e de pessoas do campo, né? Todos nós aqui somos do campo, assim, eu acho muito engraçado isso, sabe? O tanto que é, assim, da nossa realidade, né, da nossa infância, né, do que nós vivemos, do como que a gente foi criado para o que a gente vive hoje, sabe? Eu acho que é muito pouco tempo, né, para a quantidade de transformação que a gente passou, sabe? Só tô querendo contar essa história porque eu acho que a gente representa muito bem tudo que a gente contou aqui de sucessão familiar, né? Não culpando aqui os meus pais, né? Cada um, né? Eles são, né, só mais parte da massa, né, disso. Acho que foi importante demais tudo que nós vivemos, de fazer faculdade, né, de sair, de viver experiências. Eu acho que no fundo isso foi muito importante, mas no fundo todo mundo é ligado ao negócio, todo mundo é ligado ao negócio leite, entendeu? De alguma forma nós estamos ligados ao negócio leite. Nós 3 que não fizemos nenhum curso nem zootecnista, nem na agronomia, nem veterinária, entendeu? Todo mundo fez outros cursos, mas todo mundo está envolvido no leite. Eu acho isso muito engraçado. Eu falo assim, tem um negócio ali dentro que não deixa você falar assim, não, mas eu gosto, eu quero, né?
É É assim interessante. mesmo. É muito interessante. Vou lá, mas daqui a pouco, na hora que eu percebo, eu tô É engraçado isso, ligada. sabe? Assim, né, eu falo que né, vivi várias coisas da biologia, mas eu sempre tive muita vontade de estar em contato, né, com o produtor. Eu sempre queria, assim, todos os projetos que tinha de educação ambiental, eu estava envolvido porque eu queria estar próximo do campo. E no final das contas, eu vim para cá para mexer com produtor de leite, mexer com, né, tá totalmente ligado à cadeia produtiva do leite, foi onde eu nasci, né, nasci no meio né, da fazenda ali, né, da produção de leite. Então é engraçado isso, né, que assim, a gente também tem que mostrar isso, né, que existem oportunidades, que dá para você fazer parte das mudanças do negócio, né, assim, a gente está fazendo, né, a gente está fazendo parte da transformação digital do agronegócio, então, né, eu tô ligada ainda assim, né, ao negócio, eu ainda valorizo, por que a gente, eu falo assim, que a gente tem muita facilidade de entender, né, muitas demandas do setor, porque a gente vive ali, né, a gente está dentro do negócio, né, então isso, eu acho que isso também é muito interessante, e os jovens têm que enxergar isso como oportunidade, né, assim, tem que, né, ter um monte de oportunidades no negócio, no agronegócio, né. É muito bom, é muito legal, né? É um exemplo fantástico você falar isso, porque às vezes a pessoa acha assim, é só dentro da propriedade? Não, gente, nós temos outras formas de estar dentro do agro, né? Para você ter noção, assim, o laticínios que vai lá na fazenda do meu pai buscar o leite dele, usa um aplicativo que é feito pela gente, né? Então isso é muito interessante, não é? Muito, Assim, muito. lembrando que nós estamos no interior de Minas, né? Então a gente parece que a gente tem essa impressão, ou passa essa impressão que tudo aqui demora muito mais para acontecer. Mas não, nós estamos fazendo parte da transformação digital do agronegócio brasileiro, sabe? Eu acho que a gente precisa de falar isso para poder motivar as pessoas, incentivar as pessoas, né? Fantástico, fantástico, velho, gente. Silvana, Cumprindo a missão, viu? Cumprindo a missão. Exato. Ô, Silvana, para a gente encerrar, eu gostaria que você, né, deixasse, né, uma mensagem com toda a sua experiência, né, falando para as mulheres, né, falando para as famílias, né, nós aqui falamos de todo mundo, né, na verdade, né, e nem focamos tanto nas mulheres, mas eu queria que você, né, que a gente aproveitasse, né, da sua experiência, né, e que você deixasse uma fala de força para a gente, né, para a gente manter a nossa empolgação. Eu acho que se eu pudesse falar com muitas mulheres, falaria com elas assim da importância que elas têm para o setor. Tanto que elas são importantes na produção, mas são importantes nessa sucessão. E que elas precisam de saber isso e fazer essa diferença e querer participar ativamente. Uhum. Né? Elas não precisam de ser só coadjuvantes da história. Elas fazem parte da história. E fazer parte da história é que elas vão influenciar filhos para fazer essa sucessão. Então, minha fala, gente, venham participar junto conosco, né? Vamos nos organizar, vamos buscar conhecimento juntos, vamos fazer grupos de mulheres, trazer outras pessoas para dentro para ajudar os grupos a crescerem. E como Sistema FAIC Senar, cada dia a gente quer isso mais. Então, eu fico assim, eu coloco à disposição o nosso trabalho, né? Vamos fazer, porque a nossa ideia é de criar, junto aos sindicatos, núcleos de mulheres, núcleos de jovens, para que a gente possa estar fazendo um planejamento de ações, estar contribuindo para o desenvolvimento delas, né, e dos jovens também. Então, mulheres, venham fazer parte conosco. Né? Juntas nós somos muito mais fortes, fazemos muito mais. E vai ser um prazer vocês trabalharem conosco o tempo inteiro e contribuirmos, né, para o desenvolvimento, para o novo passo na vida de cada uma de vocês. É verdade, Silvana. Eu falo que o quanto que a gente, eu falo assim, os grupos, né, as reuniões, né, femininas, os movimentos femininos, não é para falar, contar histórias, né, não é para um grupo de lamentações, não, é para falar de negócios, né, como é que eu faço, né, o meu negócio despontar, o que está dando certo no seu, o que está dando errado no meu, né. Troca de experiência, eu falo. Trocar experiência, trocar conhecimento, porque às vezes também, Sara, a gente fala assim,
Ah, eu preciso de fazer uma viagem longa. Às vezes, o que eu preciso está no vizinho. Eu não Sim, sim. converso. Vou lá, nele, fazer uma conversa e aprender com ele o que ele tem feito diferença. Qual é o problema disso? É como se a gente, né, se a gente precisasse de proporcionar momentos técnicos entre vizinhos, né? Porque falou assim, eles se reúnem para fazer as reflexões, né, do evangelho, eles se reúnem às vezes, né, para comentar, né, de alguma coisa que aconteceu ali, né? Mas eu preciso às vezes acontecer mais isso, né? Os movimentos mais, eu falo, olha, nós viemos aqui hoje para falar de negócios, né? Isso Acho que o aí, Senar isso faz aí. isso, né? O Senar faz É, bastante isso, porque toda vez que ele faz os cursos, que ele reúne as fazendas, ó, vai ter um curso na fazenda, né, do São João, né? E as pessoas né, 10 pessoas, 8 pessoas para lá, é um momento que eles têm ali de discutir negócios, né? Eu acho isso muito interessante, porque igual você falou, eu não preciso de fazer uma viagem, né? Eu não preciso de esperar algum evento para poder aprender alguma coisa. De repente, o meu vizinho pode me ensinar, ou a minha vizinha, né, pode me ensinar. isso aí. E juntos nós vamos fazer muito mais, né, gente? Muito mais Nós, coisas. nós Uma estamos vai só impulsionar começando. na outra e nós vamos, né? Verdade. Silvana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu queria só que você deixasse aqui, se você puder, né, suas redes sociais, para quem quiser mandar uma mensagem, para quem quiser aprender um pouco mais com a Silvana. Sim, gente, pode me seguir lá, pode mandar mensagem. Silvana Novaes, meu Uhum. Novaes é com I, Silvana Novaes FR. Vocês me acham no Instagram, no Facebook e tudo. Também entre em contato conosco no Sistema FAENG, né? Uhum. Gerência Mulher e Jovem, tudo junto, @sistemafaeng.org.br, né? Mandem as Legal. dúvidas, fazem as conexões, estamos lá à disposição. E também É, nós temos um Instagram, Sara, dos aham. jovens, específico, Faengue Jovem, né? Que Começa a legal. seguir nosso Instagram lá dos jovens e ver o que nós temos feito também de diferente. Legal demais, Silvana. Né, um abraço carinhoso aqui do Papo de Laticínios para, né, para você, da Evomilk. Muito obrigada mesmo. Eu não vi a hora passar. Agora que eu me desesperei, quando eu vi a hora, eu falei, meu Deus do céu, se a Silvana tinha um compromisso uma hora depois, eu já comprometi toda a agenda dela. Comprometi Sem a agenda da problema não. FAENG. Dá tempo de tudo. Mas muito obrigada mesmo. Foi um papo delicioso, né? Foi realmente um papo delicioso, Foi porque eu muito não vi o bom, tempo. muito Só faltou bom. um café aqui, um pão de queijo, mais nada. Mas eu agradeço vocês pelo convite. Muito obrigada, Sara. E fico à Uma... disposição. Na hora que vocês precisarem de alguma coisa, estou sempre à disposição. Tá, quem sabe a gente grava um podcast aqui, né, presencial algum dia, quando você estiver aqui, né, Quem sabe? na Não nossa vamos região. descartar, não. Vamos Pode não, deixar. vamos não. Obrigada, Tá? Silvana, mais uma vez. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, é só vocês se inscreverem no nosso canal. Só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou no Spotify ou lá nas nossas redes sociais, né? Siga nossas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube, né? Siga lá no Spotify, que toda semana tem um episódio novo no ar. Toda segunda-feira, um episódio novinho no ar. Um beijo para vocês e até a próxima semana.